todas as plataformas. Atacadão Autopeças, são mais de 50 mil itens à pronta entrega. Vendemos no atacado e varejo. Lojas em Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Sorriso e Rondonópolis. Faça uma revisão da sua moto e ande seguro. Deixe a sua moto do seu jeito. Parcelamos no cartão em 10 vezes sem juros. Atacadão Autopeças, sinônimo de variedade e preço justo sempre. A número 1 de Mato Grosso. Os destinos mais lindos de Mato Grosso estão te chamando. É a FIT Pantanal 2025, de 5 a 8 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. Ecoturismo, pesca esportiva, gastronomia típica, feira da agricultura familiar e muito mais. De 5 a 8 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. Acesse a programação em fitpantanal.com. É de graça e para toda a família. FIT Pantanal 2025. Realização FEComércio e Governo de Mato Grosso. Você sintoniza ZYG 230, canal 224, 92.7 MHz, Rádio Bom Jesus FM. Uma emissora da Fundação Bom Jesus, Cuiabá, Mato Grosso. Direção, Padre Renan Cunha. Tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa, que vai até a solenidade de Pentecostes, celebra a vitória de Cristo sobre a morte com a sua paixão e ressurreição. Por isso, a igreja se veste de branco na sua liturgia. Os fiéis são chamados a viver intensamente a alegria do ressuscitado, professando a sua fé publicamente e santificando os ambientes com o espírito de filhos de Deus. Fique com a gente aqui na Bom Jesus FM para celebrar ainda mais profundamente esse momento. Programa livre para todos os públicos. Esse programa tem o oferecimento da Livraria Lírios da Cruz. Agora, na Rádio Bom Jesus. Arquidiocese em Comunhão. Formação catequética para o seu desenvolvimento humano e espiritual. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo dia, uma santa manhã para você, ouvinte da Bom Jesus. Agora são 10h06 e hoje o Arquidiocese em Comunhão comigo, Padre Renan Cunha. Ontem você ficou sentindo minha falta, né? Fala a verdade, confessa. Padre, eu fiquei tão triste. Eu liguei às 10 e o senhor não estava outro padre. O Padre Pedro Willensens, meu amigo, lá de Brasília, estava com a gente e ele deixou, né, uma meditação aqui para vocês. Eu não pude vir porque, como vocês estão notando, né, minha voz não tá lá muito legal, porque eu peguei uma gripe, tô gripado. Então ontem eu preferi ficar descansando um pouquinho para hoje estar aqui, porque hoje o tema do programa vai ser tenso, gente. Tema do programa de hoje: uma nova onda de pânico satânico. Padre do céu, que tema! Pois é. E por que esse tema? Porque eu senti a necessidade de falar desse tema devido ao meu programa de sexta-feira passada. Aquele programa sobre o filme da Disney, Lilo e Stitch, rendeu bastante. O meu vídeo no Instagram já está com quase 1 milhão de visualizações. No TikTok também tá viralizadíssimo. E o que eu notei é que as pessoas realmente estão com um tal pânico que elas não estão conseguindo raciocinar. Estão fora da realidade. De onde vem esse pânico? Nós vamos descobrir hoje e como tratá-lo, né? Porque
isso aí precisa de tratamento. E o primeiro tratamento, vida de oração. Então vamos rezar para que Nossa Senhora esteja conosco neste programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este programa. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sede de toda sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arquidiocese em Comunhão. A fé católica mais perto de você. Na sexta-feira passada eu fiz um programa aqui falando para vocês sobre um filme que foi lançado recentemente pela Disney. O filme estreou em todos os cinemas no dia 22 de maio. E, no entanto, embora a memória afetiva de todo mundo que já tinha visto o filme na infância fosse uma memória de recordações de um filme cuja mensagem era amor à família, sacrifício pelos amigos, perdão, empatia e generosidade, de repente, um filme que conta a história de uma menina órfã, pobre, 6 anos de idade, que aprende a amar e ser amada e encontra um amigo, que é uma criaturinha lá que foi criada para ser má, mas sendo amada se torna boa. Ou seja, todo mundo que lembrava do filme, da animação de 2002, que a versão animada desse filme é de 2002. A memória coletiva afetiva sobre esse filme era uma memória sobre família, Ohana, a história da Ohana. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Laços familiares para além do sangue, empatia, perdão, sacrifício, porque no filme mostra pessoas, a protagonista se sacrificando para dar a vida, para salvar, etc. Então todo mundo tinha memórias afetivas boas sobre o filme. De repente, da noite para o dia, esse filme se torna uma ameaça para as famílias, porque a menina é uma macumbeira que tem inveja de quem tem família e por isso ela faz feitiços para destruir a família dos outros. E esse filme, ele é um filme ocultista e não deixem os seus filhos terem um ursinho deste filme na sua casa, porque ele vai possuir as suas crianças e as suas famílias serão destruídas. De repente, um filme inocente sobre amor se torna um filme ocultista demoníaco. Como que isso aconteceu? Foi algum padre exorcista que falou sobre isso? Ou foi os próprios autores do filme que disseram isso? Foi o Papa Leão? O Papa Leão deu alguma declaração ex-cátedra dizendo: não assistam, católicos, não assistam esse filme. Frei Gilson na sua live falou alguma coisa sobre isso? Não estou sabendo. Padre Paulo Ricardo? Será que o Padre Paulo Ricardo falou sobre isso? Fez um curso falando sobre isso? E eu não estou sabendo? Não. Eu fui pesquisar a origem do pânico em torno do filme. A maioria, vídeos sensacionalistas que pegaram uma cena fora de contexto e em cima dessa cena montaram toda uma narrativa. Infelizmente, a maioria desses vídeos de origem protestante, de pastores protestantes, distorceram todo o filme, de modo que uma coisa que estava completamente esquecida do imaginário popular foi colocada em evidência e agora não se fala em outra coisa de que o filme é satanista. Ou seja, ninguém estava falando do diabo, mas por causa dessa narrativa, o pessoal começou a falar do diabo. O diabo foi posto em evidência. Ninguém nem lembrava dessa cena. E ainda mais, no novo filme que lançou agora, essa cena não tem. Foi cortada. Ou seja, fizeram um pânico tremendo por uma coisa que não existe.
E que lá no outro filme faz todo o sentido e é compreensível dentro da lógica narrativa, porque depois a própria menina pede desculpa, se arrepende, não é? Enfim, mas o que está por detrás de tudo isso? Está um fenômeno que sociólogos chamaram de pânico satânico. Como que surgiu isso? Surgiu lá na década de 80, por conta, principalmente, de um livro chamado Michelle Remembers. Lembranças de Michelle. Este livro vendeu milhares de cópias nos Estados Unidos na década de 80, criando uma lenda urbana e uma cultura de pânico nas pessoas, porque qual que é a história do livro? Um psiquiatra teria ajudado esta mulher, Michelle, por meio de hipnose, a se recordar de memórias reprimidas da infância dela. E nestas memórias reprimidas da infância dela, ela teria sofrido muitas violações e abusos dentro de rituais diabólicos. Essa é a narrativa do livro. No entanto, depois de muitos anos, este livro foi submetido ao crivo da investigação científica e policial e chegou-se à conclusão de que esse livro é pura ficção, invenção, não tem nenhum fundamento na realidade. Só que o livro ganhou tal proporção dentro da cultura da época e por conta, sim, de pessoas satanistas, né? De gente que realmente faz culto ao mal, começou-se a criar um clima de histeria pública. E aí que vem o grande problema. Pessoas inocentes começaram a ser acusadas de crimes que elas não cometeram e acusadas simplesmente porque a pessoa ouvia rock, porque a pessoa jogava RPG. Já ouviu esse joguinho de RPG? Era um jogo de cartas da época, bastante representado na série Stranger Things. Mas as pessoas começaram a demonizar tudo, a demonizar as músicas, a demonizar os jogos, a demonizar os filmes. Por que acontecia? Para ganhar público também, muitos artistas, sabendo que isso chamava a atenção da opinião, usavam esses símbolos nas suas músicas para causar polêmica mesmo. Tá? Então o povo foi dando repercussão a isso. E quando aconteciam crimes bárbaros, o pessoal já dizia, foram os satanistas. E os satanistas foram quem? Aquele roqueiro, aquele jogador de RPG, aquele cara que se veste de tal e tal maneira, porque ele é esquisito, olha o jeito dele, olha as coisas que ele... olha o jeito que ele se comporta, só pode ter sido ele. Com essa mentalidade, baseadas em narrativas muitas vezes falsas e ficcionais, como a da Michelle Remembers, o que aconteceu? Um monte de gente inocente foi condenada sem ter feito nada, sem ser culpada de crime nenhum. O caso mais famoso foi o do menino, na época um adolescente, o Damien Echols. O Damien Echols e dois outros rapazes amigos dele, o Jason Baldwin e o Jesse Miskelly, eles eram jovens e na época eles tinham 16, 17, 18 anos, e porque eram metaleiros, gostavam de rock, dessa cultura alternativa, né? E eu não estou dizendo que essa cultura é a coisa mais linda do mundo, mas não quer dizer que uma pessoa que goste disso ela é uma criminosa por si só. Olha o preconceito, tá?
Então a gente tem que separar as coisas. No entanto, estes meninos, simplesmente porque eram de uma cultura alternativa, foram acusados de assassinato, de terem assassinado um menino de 8 anos lá na cidade deles e de serem satanistas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que era mentira. E pior, o Damien Echols, ele quase pagou na pena de morte, porque ele foi sentenciado à pena de morte. Graças a Deus ele conseguiu provar que ele era inocente, mas isso depois de quase 3 décadas. Ainda bem que não o executaram imediatamente. Mas levou 30 anos uma pessoa inocente a pagar por um crime que ela não cometeu por causa de narrativas mentirosas, histeria coletiva, em torno de pânico, de pregações irresponsáveis de pastores e gente oportunista que cria pânico nas pessoas para ganhar fiéis. No Brasil, essa histeria também chegou. Vocês se lembram da época, lá na década de 80 e 90, a histeria que se criou por causa da boneca da Xuxa? Que todo mundo dizia que era uma boneca possuída pelo diabo? De onde que surgiu essa história? O G1, né, o site da Globo, fez uma reportagem no ano passado, porque ano passado completou 35 anos dessa lenda, da boneca da Xuxa. Não é? O caso aconteceu em Sorocaba, no ano de 1989, e ganhou repercussão em todo o Brasil, porque o que aconteceu? Surgiu o boato de que uma criança teria sido morta por uma boneca, e que era a boneca da Xuxa. E que o padre de Sorocaba tinha pegado essa boneca para fazer um exorcismo. O povo acreditou nessa história e baixou a população inteira de Sorocaba lá na catedral. O padre teve que fechar a igreja. Já pensou? O padre teve que fechar a igreja porque o povo acreditou que tinha uma boneca assassina. O padre, obviamente, desmentiu, falou: gente, vocês estão loucos, não tem nenhuma boneca aqui. Mas o povo confundiram até a imagem de Nossa Senhora Menina com a boneca da Xuxa, dizendo: não, é a boneca que está lá. Fizeram o maior arruaço, o maior escândalo. O padre teve que chamar a polícia e o caso repercutiu no Brasil inteiro. E até hoje tem gente que acredita na lenda de que a boneca da Xuxa é do demônio, que a Xuxa fez pacto com o diabo. E aqui, gente, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que a senhora Maria das Graças Meneghel faz, tá? Eu não tô nem aí pra Xuxa. Graças a Deus, nunca fui baixinho da Xuxa, eu gostava da Angélica. Não é? Não, tá? Então aqui não estou fazendo juízo de valor das opções de vida, moral, filosófica, política, ideológica da senhora Xuxa, mas dizer que a boneca dela era do demônio, isso é loucura, invenção, lenda urbana. Olha o que gerou na cidade. E o pior, né? É muito fácil você jogar um crime de um humano na conta de uma boneca. Porque, o que diziam? Porque uma criança lá na cidade de Sorocaba foi morta. Outros diziam, mas ela acordou arranhada. Não é? Ela acordou arranhada e ela estava dormindo com a boneca. Foi a boneca mesmo que fez isso? É mesmo a história, né? Do Boto Rosa. A mulherada aparece grávida na cidade, foi o Boto Rosa que engravidou. Foi o diabo. Lembra da lenda do fofão?
porque o Fofão seria um boneco maligno, porque muitas pessoas encontraram um punhal no Fofão e ele estaria matando as crianças. Mas bobajada. Vamos para caso mais recente. Casos mais recentes. Quando lançou aquele grupo Ruge, né? Lá do programa Popstar da Globo. Da Globo não, do SBT, né? Aí elas tinham a música que falava do Diego, que vem possuído pelo ritmo ragatanga, não é? E o refrão da música, sererê, ha, derê, derê, tude, não é? E tinha dança, aí todo mundo, né? Virou uma febre a música. O que aconteceu? A música é um feitiço africano do diabo. Não, porque esse grupo é satanista. E todo mundo dizendo que as meninas do Ruge tinham feito um pacto com o diabo e por isso ela estava fazendo sucesso. Porque essa música só podia ser um feitiço diabólico. Gente, pelo amor de Deus. O refrão da música... Qual que é a história da música? Diego é a história de um rapaz chamado Diego, que ele ia para uma balada, e nessa balada toca uma música hip hop, que é um hip hop americano, e como ele não sabe falar inglês, ele falava o embromation, né? Você que não sabe falar inglês, você fala inglês como? Embromando, né? Yarno Yarno Silver, lembra do Yarno Yarno Silver? Então, e aí ele ia falar o hip hop, em vez dele falar a letra da música em inglês, ele falava sererê, raderê. Tem nada de feitiço satânico, gente, pelo amor de Deus. Mas esse povo só sabe ver o diabo nas coisas. Então se cria um ambiente de pânico, de histeria coletiva, de modo que tudo é do diabo, e as pessoas são incapazes de raciocinar. E sabe qual que é o problema? Cai em descrédito a pregação autêntica sobre um assunto tão grave. Porque aí, quando as pessoas têm que lidar com um assunto sério desse, elas não vão acreditar. Você lembra daquela fábula do Joãozinho, que ele é colocado para proteger uma cidade do ataque do lobo? Só que ele fica falando o tempo todo, o lobo chegou, e é mentira. O lobo chegou, e é mentira. O lobo chegou, e é mentira. Quando o lobo chega, de verdade, ninguém acredita. Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele mentindo que o lobo tinha chegado. Então você fica vendo o diabo em tudo. A hora que o diabo chegar de verdade, você não vai saber reconhecer. Porque se a tua fé é tão fraca que você acha que um ursinho, né, tô aqui com um ursinho, vai ser capaz de destruir a sua família, sendo que você vai à missa, você comunga, você está em estado de graça, mas a culpa da destruição da sua família vai ser um ursinho, ou a boneca da Xuxa, ou um boneco do Fofão, seu Deus é muito fraco, né? E é muito fácil você jogar a responsabilidade da má educação que você dá para os seus filhos por causa de uma cena de 10 minutos de um filme que ninguém se lembrava dessa cena. Você sabe ver o diabo em tudo. Essa é a sua fé católica mesmo? E que raio de católico é esse que está muito preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos, que ao invés de se manter firme no magistério da igreja e se preocupar com aquilo que é a catequese, com a doutrina da igreja, baseia as suas decisões em narrativas histéricas, distorcidas e fanáticas de influenciadores e pastores de outras igrejas que não têm fundamento na realidade para dizer se uma coisa é ou não do diabo. Só que você acredita nisso, aí você fica histérico, em pânico, e não sabe discernir alhos de bugalhos. Doeu, né?
doeu a pancada. Então vamos pro intervalo para você respirar depois das pancadas que você levou do Padre Renan para você acordar pra vida, né? Que agora são 10h27. Você está ouvindo Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Então, nós vamos para um rápido intervalinho. Você chegou agora? Perdeu a primeira parte do programa? Olha, perdeu uma parte importantíssima. Então, já siga as nossas redes sociais lá, entra no nosso YouTube e manda esse programa pro seu amigo. De repente ele tá precisando para parar de ser histérico. Manda para ele aprender a deixar de ser paranoico e entender que a gente tem que encontrar mais Deus nas coisas do que ficar procurando o diabo nas entrelinhas. Tá bom? Eu volto já já. Estamos apresentando Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Bom Jesus FM. A Santas Artes chegou em Cuiabá e vai transformar o que você entende por escola de arte. Se você busca um lugar onde o aprendizado e a fé caminham juntos, a Santas Artes é para você. Com mestres capacitados e um ambiente que eleva a alma, contamos com aulas de música, balé, teatro, desenho, pintura e muito mais. O nosso maior sonho é que toda a arte aqui aprendida brilhe para a glória do Santíssimo Sacramento. Venha conhecer o nosso complexo de cultura e fé, na Avenida Aclimação 867. Vagas limitadas. Saiba mais pelo nosso WhatsApp 99800 3033. 99800 3033. Quando o assunto é cuidado, bem-estar e qualidade, a escolha é clara. A Aromazil. A Flormate Distribuidora tem orgulho de ser distribuidora autorizada da marca Aromazil. Referência em produtos de higiene e limpeza, fragrâncias envolventes, alta performance e aquele toque especial. Porque cuidar é fundamental. E cuidar vai além. A Aromazil é parceira do Hospital do Amor de Barretos. Parte de cada venda é revertida para ajudar quem mais precisa. Encontre os produtos Aromazil nos melhores supermercados da cidade. Flormate Distribuidora, levando até você a excelência da marca Aromazil. Bom Jesus FM 92.7. A toda hora e em todo lugar. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. Hospital, dá orgulho saber que ao invés de um, a gente faz 6 de uma vez. Orgulho também é a educação. Saímos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Dá gosto ver nossa gente sendo cuidada. Ver que o Estado é um exemplo para o Brasil. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. O Usadão da Informática não pode faltar na sua vida. Aqui você encontra assistência técnica para computadores, impressoras, notebooks, monitores, no-breaks, móveis para escritórios seminovos e sorteio para vocês a cada 2 meses. Acesse o nosso site usadãodainformatica.com.br. Estamos localizados na Travessa Celso Luiz de Almeida, número 37, bairro Poção. Vivendo a Páscoa com a Bom Jesus FM. Ó Deus, que fazeis crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Jesus FM. Voltamos a apresentar Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Agora são 10h32 e você que está nos acompanhando aqui na Bom Jesus, hoje eu estou falando sobre lendas urbanas, pânico satânico, toda essa histeria que todo mundo começa a dizer que os filmes, as músicas, a cultura, tudo jaz no maligno, né? Meu Deus, então a gente tem que se esconder numa bolha para proteger os nossos filhos que serão bombardeados pela maldade do mundo.
Ai, meu Deus do céu. Tá bom. E quem inventa essas narrativas mentirosas é o quê? Porque quem que é o pai da mentira? A primeira parte do programa você viu. Eu dizendo que essas narrativas mentirosas levaram muitas pessoas inocentes a pagarem por crimes que não cometeram. Quem será que são os verdadeiros satanistas, hein? Vamos acordar pra vida, pessoal? Então, se você perdeu a primeira parte do programa e ainda não acordou pra vida, entra lá no nosso YouTube ou no nosso Spotify. O programa vai estar lá na íntegra disponível para você. Ah, padre, eu não consigo pegar o link. Tá no nosso aplicativo, Bom Jesus FM. Ou no site radiobomjesusfm.org. Você está ouvindo Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Bem, então eu expliquei para vocês que todo esse pânico, grande parte é gerado por narrativas fantasiosas, lendas e manipulação, lavagem cerebral, para criar realmente histeria e pânico nas pessoas e atrair seguidores para, muitas vezes, as seitas dessas pessoas que inventam essa narrativa. No entanto, as pessoas ficam obcecadas mesmo. E elas não conseguem raciocinar. Você vê pelos comentários que saíram do programa que eu fiz na semana passada e também no vídeo que foi lançado no nosso Instagram. Uma pessoa colocou assim: não acredito que estou ouvindo isso. E a prática de voodoo para o senhor é normal? Sou mãe e pesquiso muito conteúdo que minhas filhas irão assistir e jamais vou deixar ver o que vai contra a minha fé em Jesus. Então, veja só. As pessoas, o filme tem 1h30 e as pessoas se fixaram numa cena de, no máximo, 5 minutos. Que dentro do contexto do filme é completamente compreensível. Por quê? Veja só. A menina é do Havaí. Provavelmente ela tem uma religião que é lá daquele povo. Ok? Então, ela é órfã de pai e de mãe, ela tem 6 anos, ela está sofrendo bullying e perseguição no colégio, ela não tem a presença da irmã, e ela está revoltada, cheia de traumas. Num momento ela aparece no filme fazendo, um feitiço contra as amigas dela. Isso que ela fez foi bom? Não, é ruim. E o próprio contexto do filme, no qual ela faz isso, mostra que o que ela está fazendo é ruim. O filme em nenhum momento incentiva esse tipo de prática. Pelo contrário, o contexto no qual ela faz isso é ruim. Você precisa entender o filme na sua história inteira. É ruim. Todo mundo vê que o que ela está fazendo é mal. Tanto que depois ela ganha um amigo, ela se arrepende das coisas que ela fez de errado, pede perdão, desculpa para as amiguinhas, e no entanto as amigas continuam fazendo bullying com ela. Tem toda uma história de redenção, de sacrifício e amor, a mensagem sobre os laços familiares, etc. Só que as pessoas obcecadas só conseguem se fixar numa parte de 5 minutos. E aí que vem a questão, gente. Aí que vem o dilema. Você, de repente, vai falar assim: mas padre, por que o senhor está falando que pode assistir esse filme? Não é melhor a gente só assistir filme de santo? Não, porque eu só deixo a minha família e os meus filhos assistirem filmes de santos, eles só assistem a arte piedosa, eles só assistem filmes da Lumine TV, etc e tal. Ok, criatura de Deus, mas no mundo real, que o seu filho vai ter que viver, só tem santo? Ele só vai lidar com gente santa na vida dele? Ou ele vai ter muitas vezes um amiguinho de escola que é de outra religião?
E como é que ele vai tratar esse amiguinho de escola? Ele vai fazer bullying com ele? Discriminando ele? Porque ele aprendeu em casa que tudo é do demônio? E quem não for católico ou cristão é do demônio? Aprendeu com o pai, lindo, maravilhoso, com o pai e com a mãe, que só ensina a santidade, ensinando seu filho a ser preconceituoso. Parabéns para você nessa data querida. E você que me acompanha, sabe muito bem, não me venha falar que o Padre Renan é relativista. Porque quantas vezes eu já distingui aqui, uma coisa é a fé católica, nós não somos sincretistas, não confundimos as coisas. Uma coisa é a fé católica, outra coisa são as outras religiões. Eu não acho que todas as religiões são boas e são iguais, mas eu tenho que aprender a respeitar e acolher e a amar o que é diferente. Como é que você se comportaria se chegasse na sua escola alguém, na escola dos seus filhos, alguém que fosse de outra religião, mas que precisasse estudar ali? Você ia fazer um comitê para expulsar essa criança e privá-la da educação? Simplesmente porque ela é de outra religião? É esse tipo de comportamento que você vai ensinar para o seu filho? A excluir as pessoas porque elas não são da mesma religião que você? Anula-se toda a mensagem de amor, família e bondade de um filme porque meteram na cabeça, por causa de uma cena completamente compreensível. Veja, eu estou preocupado com esse tipo de comportamento, eu estou insistindo nesse assunto, porque eu estou vendo um comportamento farisaico de gente intolerante, maluca, que em nome de uma pseudo-santidade se comporta de forma histérica, demonizando tudo. E acredita em qualquer lenda urbana que sai no Instagram. De modo que a fé cristã católica cai no ridículo, porque as pessoas que têm o mínimo de neurônio olham para isso e falam: olha, essa gente é bitolada, essa gente é louca, essa gente é fanática, sofreram lavagem cerebral. Porque todo mundo vê o ridículo que é esse tipo de mentalidade. A fé católica cai no ridículo e, como eu disse, um assunto sério que é o sobrenatural, a questão da demonologia, da influência dos ataques demoníacos, uma questão séria que deveria ser tratada com seriedade, não com leviandade como essas seitas e esses falsos pastores tratam, criando narrativas que geram pânico e não esclarecimento na sociedade. Um assunto sério cai no ridículo e é totalmente desacreditado. Aí, mais uma vez, é a história do Joãozinho, que ficou responsável por cuidar da cidade, e ele fica toda hora falando que o lobo chegou, só que é mentira. A hora que o lobo chega, ninguém acredita. Então, gente, vamos ter critério nas coisas. Vamos ter discernimento. Existem pautas que são anticristãs em filmes da Disney? Existem. Existem pautas que são más em músicas, em shows desses artistas? Existem. E eu tenho que saber filtrar. Eu tenho que ter discernimento. Agora, ficar num discurso histérico e vendo o diabo onde ele não está, isso não é uma atitude de gente que tem sanidade mental. Isso é coisa de vaquinha de presépio. Esse é o problema. Então, o pessoal fica nessa, né? As mensagens subliminares, o disquinho, a música que ouvindo ao contrário fala. Gente, pelo amor de Deus. Pior do que mensagens subliminares
para suas crianças são as mensagens explícitas que você e o seu marido, muitas vezes, dentro de casa, dão brigando na frente deles. Que mensagem subliminar, ó, ninguém entende. Mensagem subliminar, eu assisti um monte de filme da Disney quando eu era criança e não sou satanista. Mas as coisas bem explícitas que eu vi adultos fazerem, isso sim, muitas vezes faz mal. Então, gente, pelo amor de Deus, para de paranoia. Para de ficar procurando o diabo em tudo. Porque se a tua espiritualidade leva você a só encontrar o diabo nas entrelinhas e a ver o diabo em tudo, talvez o satanista seja você. Tá entendendo? Então, gente, para de pânico, para de histeria por causa de bobagem, porque enquanto você tá aí perdendo tempo com um bonequinho, com um ursinho, tá aí o escândalo do INSS, tá aí o Brasil pegando fogo e você preocupado com um ursinho de pelúcia. Ah, faça-me o favor. Vamos ouvir Aline Brasil e eu volto daqui a pouco com a sua participação. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Santo do Pai, preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade
Muito bem, agora vamos ver. Acho que tem um pessoal aí bem bravo comigo, né? Paciência, sinto muito, desculpa, né? Sinto muito. Eu não vim pra agradar ninguém, vim pra agradar a Deus, né? Então vamos lá. Arquidiocese em Comunhão. A voz do ouvinte na Bom Jesus. Tá, vamos lá, vamos ouvir as mensagens dos nossos queridos ouvintes. A dona Jusilene. Oi, bom dia, Padre Renan Cunha, tudo bem? Sua Tudo benção? bem. Sou eu, a Jusilene, aqui da comunidade Terra Vermelha, Distrito da Guia. Nossa, Padre, que esclarecimento, que catequese que o Senhor nos está nos passando. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Padre, muito obrigado. Gratidão por tudo, viu? Tô ligadinha na Bom Jesus desde as 5 da manhã. Obrigada, viu? Eu amo muito ouvir essas catequeses, essas explicações, esse esclarecimento que o Senhor nos traz. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Um abraço. Eu não mando mensagem todo dia, mas tô ligadinha, tá? Tô Muito ligadinha bem. mesmo na rádio. Amo essa rádio Bom Jesus, eu amo. Tudo que... as programação todinha dela. Um abraço, fica com Deus. Tô Outro. ligadinha, hein? Deus abençoe. A Giovana. Bom dia, querido padre. Lembro de quando falavam que a Coca-Cola era ao contrário. Alô, diabo. Lembra dessa? Todo mundo dizendo, não é pra tomar Coca-Cola, porque é uma empresa consagrada ao diabo, porque de trás pra frente Coca-Cola dá alô, diabo. E aí em inglês Coca-Cola é Coke. Então é só em português que a Coca-Cola é consagrada ao diabo. Em inglês você pode tomar. Ai, olha, pelo amor de Deus. Mas a conclusão de tudo isso é, o produtor de Lilo e Stitch ganhou dinheiro e Padre Renan ganhou haters loucos que acreditam que tudo é do demônio. Exato, Giovana. É isso aí. Vamos lá, a Julie Marci. Bom dia, Padre, sua bênção, sou a Julie Marci. Padre, excelente catequese. Tudo que o senhor falou aí reflete como o ser humano ele é fraco na fé e não é. Por quê? Eu falo assim, Padre, porque tem muitas pessoas que preferem jogar culpa nos outros, caçar culpado pelos seus erros, né, do que assumir seus erros. Tem muita gente, lobo vestido na pele de cordeiro. De dia sou cordeiro, de noite sou lobo. Sempre fica em cima do muro, fazendo maldade pro ser humano. E hoje em dia não é diferente, quase não mudou nada, da boneca da Xuxa, pro Fofão, o senhor entendeu? Porque as pessoas escondem a maldade dentro de si próprio. Aí às vezes fica, é o inimigo, é o inimigo. Sim, às vezes tem o dedo dele, às vezes não tem. Quando tem, você sabe que a coisa vai longe do normal. Porque as pessoas às vezes assim, elas se enganam, né? E faz com que as pessoas caiam até na armadilha dela. Aí até sai arrastando para a multidão para essas loucuras, né? E acaba até maltratando, machucando as pessoas. Eu acho que é tudo natural. Que acho que tudo é certo, que tudo, né, é assim que deve ser e pronto. Infelizmente, a cabeça do ser humano, a mentalidade deles precisam ser curadas, precisam ser libertas, porque acaba prejudicando pessoas inocentes, ou até mesmo fazendo pessoas inocentes se matarem ou matarem a pessoa, condenando ela a algo que ela não fez. Não, o que eu achei mais incrível ontem, o pessoal mandando mensagem desesperada aqui pra Rádio Bom Jesus, né, e mandando os vídeos do pessoal que fala que o filme é do diabo. Aí uma pessoa indignada, porque o senhor tá fazendo propaganda pra esse filme que vai ensinar as crianças a fazer bruxaria. Sabe o que a pessoa fazia? A pessoa vendia festa de aniversário com temas de filme da Disney. Quer dizer, assistir ao filme não pode, mas vender a festa de aniversário pros outros pode, né? Certinho você, né? Cínica. Então, lá vendendo festa de aniversário da Cinderela, sendo que no filme da Cinderela tem um gato que se chama Lúcifer, e tem uma fala da Cinderela que ela diz assim, Lúcifer também tem o seu lado bom. Quer dizer, pra Cinderela não vale. Bem bonito pra sua cara, né? Hoje vocês estão vendo que eu tô com a língua solta hoje, né? Então, a nossa ouvinte Elismara. Salve Maria Imaculada, paz de Jesus, bom dia Padre Renan, sua bênção.
Aqui quem está falando é Elismara e eu estou aqui ouvindo o programa e viajando no tempo, né? Lembrando da minha infância, que já faz um bom tempinho. E incrível, assim, que na época não existia, né? A internet, o WhatsApp. Eu morava no interiorzão aqui de Mato Grosso. E essa história da Xuxa chegou, né? Da boneca. Olha só. E eu tô aqui me divertindo, lembrando, né, dessas coisas que aconteciam, os medos, né, que passavam na gente e a repercussão que tinha, né. Mas ao mesmo tempo, né, é válido lembrar que existe, né, o ocultismo, existe umas coisas, né, que não vêm de Deus, mas também é isso que o Senhor disse, né. É bom procurar mais Deus, né, é bom ignorar, deixar de lado, não passar para frente, não compartilhar, né? Tem tantas coisas boas para a gente se apegar, para quê, né? Ficar indo atrás do que não é de Deus, né? E eu aprendi que, com uma psicóloga e hoje com a internet, né? Com as homilias, com as palestras que a gente vê de padres e pessoas, né? Bem aprofundadas na fé, de que não tem pior coisa no mundo que a inveja, né? A inveja acaba com a pessoa. Então, mais do resto, né? A gente tendo fé e levando a vida dentro dos mandamentos, dos sacramentos, é o que vale, né? Sempre. Sempre o amor de Jesus prevalecerá, né? E de Maria. Um bom e abençoado dia, só mesmo para comentar. Valeu, dona Elismara, Deus abençoe. Finalmente, a Cleo Silva. Bom dia, Padre Renan, sua bênção. Aqui é Cleonice. Que tema interessante, como sempre, o senhor está abordando. Na verdade, a gente observa que a humanidade não está vendo Deus refletido no outro, né? Os corações parecem que se esfriaram. E o senhor só falou a verdade. Precisamos mais ver Deus no outro. Com essa atitude, a vida fica mais leve, né? E os problemas mais fáceis de ser resolvidos. Então, é assim que a gente tem que seguir, né? Vivendo assim. Bom dia a todos. Bom dia, dona Cleo. Acho que finalmente, a Maurina da Canção Nova. Senhor, top de Deus. Deus abençoe, Maurina. Belíssima catequese. Muito bem, chega por hoje, né? Já foi polêmica demais. É isso aí. 10h58. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais Arquidiocese em Comunhão. Tchau!